Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero realmente que todos estejam muito bem e é novamente um grande prazer estar aqui com vocês. A nossa videoaula de hoje vai ser sobre como trabalhamos o compartilhamento das informações durante o processo de gerenciamento de um projeto. Ou seja, basicamente, vamos conversar sobre comunicação. O quão importante ela é para um projeto. Em cima disso, se vocês observarem, o PMBOK dedicou a esse assunto comunicação um capítulo exclusivo, porque já é sabido o quão importante isso é na condução de processos, de atividades e, no nosso caso, na condução do nosso projeto, nas atividades do projeto. São 4 os assuntos que eu gostaria de tratar com vocês hoje. Um tópico sobre a importância dessa comunicação, porque ela é tão importante para isso. Como vamos fazer o gerenciamento dessas informações, dessas comunicações, os eventuais ruídos que podem acontecer durante esse processo e como trabalhar a quantidade de informação em relação à quantidade de público envolvido. Então, nós vamos falar sobre o dimensionamento da comunicação. Esse é um processo extremamente voltado à gerência do projeto, ao processo de gerir as nossas atividades. É óbvio, é claro, que quando você tem um processo de comunicação extremamente eficiente, que ele acontece de uma forma bastante eficiente, nós vamos ter, ao final, um produto ou serviço, aquilo que nos foi solicitado ao início do projeto, extremamente dentro do solicitado, extremamente dentro daquilo que nos foi pedido no começo, ou seja, um produto ou serviço com sucesso, atingido com sucesso. Tá? São 3 grandes os processos envolvidos. Nós vamos planejar o gerenciamento das comunicações, nós vamos gerenciar essas comunicações na forma como elas acontecem e monitorar, ou seja, saber se aquilo que efetivamente passamos, informamos, comunicamos às pessoas foi adequadamente entendido e está sendo adequadamente atendido quando a informação, quando a comunicação foi referente a uma solicitação. Okay? Então, primeiro dos nossos grandes processos, planejar o gerenciamento das comunicações. Muito bem, o que vamos fazer nesse momento? Nós trabalhamos com gente, nós temos pessoas envolvidas, então, como que eu vou abordar essas pessoas? Como que eu vou me direcionar a elas? Como que eu vou me comunicar a elas? Como é que as atividades que estão envolvidas serão informadas, serão solicitadas? Tá? Uma relação bastante interessante nesse ponto é o grupo com o qual nós estamos nos comunicando. Ele é um componente da minha equipe, ele é um dos stakeholders favorável ao nosso projeto. Lembrando, stakeholders são os interessados. Ele é favorável ao nosso projeto? É uma forma de comunicar. Não, ele não é favorável ao projeto, ele tem uma série de restrições. É uma outra forma de comunicar. Então, dependendo o grupo, dependendo da necessidade do projeto, é como você vai se dirigir às pessoas, é como você vai conversar com as pessoas. Tá? Então, gente, conversar com gente é sempre algo bastante interessante. Vejam essa figura. Ela apresenta para nós uma série de informações, uma série de conteúdos que nós usamos normalmente no nosso processo de comunicação e muitas vezes não nos damos conta de toda a técnica que está envolvida nela. Um dos pontos para começarmos uma boa comunicação é entendermos como está o estado emocional da pessoa com quem vamos nos comunicar. É óbvio, uma pessoa bastante alterada há uma forma de comunicação, uma pessoa mais tranquila, mais centrada, uma outra forma de comunicação. Primeiro ponto. Segundo ponto. A comunicação ela depende de um emissor e de um receptor, ou seja, uma pessoa que estará transmitindo a informação, uma pessoa que estará recebendo a informação. No processo de emitir essa informação, de transmitir essa informação, eu vou codificá-la.
Codificar assume uma série de possibilidades. Pode ser um texto escrito, pode ser uma fala, como está acontecendo agora, pode ser a utilização de uma imagem. Então, vocês estão percebendo que as formas de comunicação podem ser coincidentes. E eu estou, nesse momento, falando e, ao mesmo tempo, apresentando para vocês uma imagem. Estou explicando essa imagem. Então, é uma outra forma de comunicação, a verbal e a visual. O que pode acontecer é que, ao que você receba essa informação, você vai fazer o processo de decodificá-la, de entendê-la, de compreendê-la. Quando a comunicação acontece de uma forma correta, você entende corretamente, você entende perfeitamente aquilo que eu lhe transmiti. Agora, podem acontecer os chamados ruídos, ou seja, a forma com que a informação chega a você e no processo de decodificação, ela vai ter interferências. E os ruídos podem acontecer das mais variadas formas. Estou me utilizando da internet para fazer uma transmissão e ela tem um processo, ela tem uma flutuação, ela tem um tempo de espera maior, que é um ruído, você vai ficar com parte da mensagem. Eu posso estar utilizando a escrita em uma língua estrangeira a qual você não entenda. Eu posso estar falando em uma língua estrangeira que você não entenda, e com isso você não vai conseguir fazer a decodificação da minha mensagem. Automaticamente, não a entendendo, não atenderá aquilo que lhe foi solicitado através desse processo. Pronto, já tive um ruído. Então, como vocês veem, existem várias formas. Mesmo dentro da própria língua pátria, né, como a nossa, o nosso português, se você estiver com um público em que você use uma linguagem extremamente rebuscada e não esteja no alcance deles, nós tivemos um ruído. Ou o contrário, um público extremamente mais, vamos chamar de erudito, usar uma linguagem mais popular. Também teremos um problema de ruído na linguagem. Muitas vezes você vai se fazer entender, mas a forma como que você está transmitindo não gerará confiança naquilo que você procura informar as pessoas e pronto. Já houve um ruído na comunicação, ok? São várias as possibilidades, então muito cuidado quando estiverem trabalhando com isso. Essa pergunta sempre nos fazem: quais os cuidados que eu tenho que ter com a quantidade de conteúdo em relação à quantidade das pessoas que estão envolvidas nessa comunicação? Então, eu tenho um grupo muito grande, ou eu tenho um grupo muito pequeno, eles são meus interessados diretos, eles não são interessados diretos, como é que eu faço isso? Aí nós temos esta imagem, né? Essas duas pirâmides aqui invertidas, esses dois triângulos invertidos. A relação é a seguinte: quanto maior o público interessado, quanto maior as pessoas envolvidas, menor tem que ser a profundidade do detalhe. Eu estou com uma centena de pessoas de uma reunião, eu não vou abrir os gráficos, os desenhos, os detalhes do projeto a um extremo nível, e isso vai causar ruído, vai dispersar. E quando há a dispersão do público, você tem problemas de comunicação, eles não se farão entender adequadamente. Agora, eu estou numa reunião com um grupo muito pequeno, às vezes uma, duas, ou uma única pessoa, aí sim, o nível de profundidade desse detalhe pode ser extremamente grande. Nós temos a possibilidade de transmitir à pessoa toda aquela informação e, por estar assim, numa questão de proximidade, de individualidade, você vai ter uma clareza se a técnica que você está usando está sendo adequadamente entendida pela pessoa. Tá? Falando em técnicas, falando em modelos, o que eu posso usar como ferramentas de comunicação? Olha, são muitas, são várias.
Eu posso trabalhar de um quadro de avisos, de um simples recado no quadro de avisos, até tecnologias mais adequadas, e-mail marketing, intranet, portais. Posso elaborar grupos de discussão, relatórios, comunicados à imprensa. Você tem uma série de produtos que podem ser utilizados adequadamente para esse processo. Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e isso você vai poder usar adequadamente. Próximo assunto, próxima parte, gerenciar as comunicações. Ok, eu já sei com quem eu vou falar, quais as técnicas que eu vou falar. Então, agora eu vou produzir e distribuir a informação que foi feita. Tá? Vou elaborar os relatórios, eu vou elaborar os recados, eu vou fazer as transmissões. Você vai colocar aquele plano de gerenciamento para funcionar, ok? Alguns cuidados são importantes. Registrem sempre as questões que vêm a vocês, aquelas comunicações que vocês percebem que não houve tanto entendimento, para corrigi-la nas próximas. Elaborem um cronograma. Junto com o cronograma das atividades, vocês vão precisar colocar isso num cronograma de processo de comunicação. Quando vai se falar o que para quem? Posso aliar o cronograma que eu tenho das atividades do projeto? Pode. A única coisa que eu peço de cuidado a vocês, como ele também é uma forma de comunicação, não coloquem muitas informações todas no mesmo quadro, senão elas vão se misturar e confundir as pessoas. Então, posso fazer uma parte, cronograma de comunicação? Vai ficar extremamente mais adequado. Quem são as pessoas? Registre essas pessoas interessadas e as técnicas dentro daquele cronograma. Próxima etapa, agora é o monitoramento. Eu planejei, eu distribuí as informações, preciso saber se elas foram adequadamente entendidas. Se aquilo que eu solicitei através de um processo, ele foi compreendido e os serviços, as atividades que eu solicitei estão sendo cumpridos adequadamente. Se a informação que eu apresentei a um grupo foi entendida e surtiu o efeito que eu gostaria que tivesse tido. Então, esse é o processo de monitoramento. Eu vou registrar, eu vou ver o que é que deu certo, o que é que deu errado, nós vamos comunicar isso ao nosso processo de lições aprendidas. Afinal, tudo o que dá certo eu posso me valer dele no momento futuro, e tudo que deu errado, melhor ainda, para que eu não o repita em próximas comunicações, próximos projetos, ok? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá.